Bom dia, galera do oitavo ano, né? Oitavo ano A, oitavo ano B e oitavo ano C. Sou o professor Marcelino, como você já sabe, professor de matemática. E hoje estou junto aqui com o meu colega, professor Rogério, também professor de matemática, que juntos iremos gravar esse vídeo aqui para que juntos possamos dar continuidade às nossas aulas online, ok? Olá pessoal, sou o Rogério aqui. Vamos retomar os do oitavo ano A e B, falando sobre conjuntos numéricos. Na verdade nós já falamos até dos racionais, mas hoje vamos dar uma revisada sobre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Espero que gostem, tenham uma boa aprendizagem. Vamos à aula. Olá, galerinha, estamos agora aqui para estar trabalhando realmente os conteúdos. Lembrando a vocês que esse conteúdo aqui, conjuntos numéricos com números naturais e números inteiros, conteúdos que vocês já viram lá no sexto ano, e aqui no oitavo a gente vai dar continuidade, para que vocês possam estar respondendo direitinho as atividades que irão passadas para vocês. Como eu tenho aqui números naturais, números naturais, a gente sabe que os números naturais, eles são utilizados no nosso dia a dia, e que servem para contar ou enumerar coisas, A gente sabe que no nosso dia a dia esses números aí estão constantes, Relembrando, eles servem para, para contar ou para enumerar coisas. Ele também pode dar a ideia de quantidade, ok? E os números naturais, junto com o zero, ele forma o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, como está aqui no exemplo, E vamos lá no exemplo. E N, que será representado o conjunto dos números numéricos. Então, para a gente representar ele, vou iniciar com entre chaves e lembrando. Os números junto com o zero, ele forma o conjunto dos números naturais. Então vamos ao exemplo, Os números junto com o zero, então eu iniciarei com 0, 1, 2, 3. E aí, para eu não prolongar, eu coloco a reticências. E aí eu fecho. O que quer dizer essas reticências? Ele sabe que reticências indica que eu poderia continuar. E a gente sabe que os números ele é infinito. Por isso que a gente usa aqui as reticências para a gente, se quisesse aqui aumentar, depender do número que a gente a gente ia apresentar com esses 3 pontinhos que indica que eu poderia continuar, certo? Eu também posso representar através do N com asterisco, Lembrando aqui que no início eu não tive, no exemplo primeiro não tive asterisco. Como se dá isso? Então vamos lá, representar ele com asterisco. Se no primeiro exemplo não teve asterisco, eu iniciei com o 0. Toda vez que tiver o asteriscozinho, esse 0 não vai aparecer. Então aqui ele não vai estar. Então eu vou eliminar aqui o 0, vai aparecer o 1, vou continuar, 2, 3, e assim por diante, como eu falei antes, a reticência indica que eu poderia continuar. Então tá aí, os números representando o conjunto dos números naturais, A gente sabe que os números são infinitos, como eu falei, E a gente sabe também que todos os números naturais têm o seu sucessor e o seu antecessor. Vamos lá, dar exemplo claramente e diferenciar um do outro. O sucessor, eu vou falar e dar exemplo. Sucessor é aquele número que a gente dá após o número dado. Por exemplo aqui, se eu colocar o número 150, e aí eu pergunto a vocês, qual é o sucessor desse número? Como você já sabe, sucessor é o número que vem após o número dado. Então, lógico, se eu tenho aqui 150, o seu sucessor será 151. Fácil, Também temos o antecessor de cada número. Lembrando a você, só o número 0 é o único número que não tem o seu antecessor. Mesmo porque, se a gente analisar, o 0 não tem nenhum número abaixo dele, Por isso ele é o único número que não tem o seu antecessor. Como eu dou exemplo de sucessor, vou dar também outro exemplo de antecessor. Como eu falei, sucessor é o número que vem após o número dado e o antecessor é o número que a gente se dá antes do número dado. Exemplo, eu posso colocar aqui o número
200, né, que foi o número dado. Qual será o antecessor desse número? Como eu falei, sucessor é o número após do número dado, antecessor é o que vem antes. Então, o sucessor do número 200 será o número 199. Certo, gente? Então tá aí uma revisão simples de números naturais, né, para que você possa estar olhando direitinho esse vídeo e depois responder com calma as atividades para mandar para a gente no PV. E agora eu vou passar para o professor Rogério, que vai estar explicando o conjunto dos números inteiros. Valeu, um abraço a todos. Vamos lá, pessoal, continuar aqui falando dos conjuntos numéricos. O professor Marcelo falou para vocês sobre os números naturais. A gente vai ver agora e falar sobre os números inteiros. Por que os números inteiros? Primeiro vamos entender por que inteiros, né? Não temos aqui números fracionários ou números decimais. Temos inteiros, 1, 2, 3... E temos também os números positivos e os números negativos. Olha, como o Marcelo falou aqui nos números naturais, se eu somo dois números naturais, o resultado vai ser um número natural. Exemplo, 2 é um número natural, mais 3, que também é um número natural, o resultado é um número natural, 5. Se eu multiplico dois números naturais, 2 vezes 3, eu tenho 6. 6 também é um número natural, então tudo isso era possível só com o conjunto dos números naturais, mas existem algumas operações que não é possível aqui. Exemplo, se eu coloco aqui 2 menos 3, o resultado aqui é menos 1. Gente, estamos aqui trabalhando com operações com números inteiros, que eu acredito que vocês já saibam. Se na referência a gente diminui e coloca o sinal de maior valor absoluto. Então repare que o resultado aqui deu menos 1. Não existe menos 1 aqui no conjunto dos números naturais, pois ele é um número negativo. Daí teve-se a necessidade de se criar um novo conjunto numérico. E neste caso veio o conjunto dos números inteiros, que são os números positivos e os números negativos. Então vamos aqui, né? Reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, chaves. Reparem uma coisa, podemos dizer que aqui nós temos o conjunto dos números naturais. Aqui estão eles, ó. Esses números aqui são pertencentes ao conjunto dos números naturais e eles também fazem parte do conjunto dos números inteiros. Então os números inteiros são aqueles positivos, os naturais, e também os negativos. Então reparem que aqui há um complemento, é um conjunto mais completo. Com ele é possível fazer algumas operações, como por exemplo essa subtração aqui, 2 menos 3, que deu menos 1. Então neste caso podemos dizer que o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Ou eu posso escrever da seguinte forma: o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então todo número natural, ele também é um número inteiro. A gente não pode ver o conjunto dos números naturais inteiros como uma coisa dissociada, uma coisa diferente da outra. Todo número que é natural, consequentemente, ele também é um número inteiro. Agora, nem todo número inteiro ele vai ser um número natural. Por exemplo, menos 2, ele é um número inteiro, mas ele não é um número natural. Repare que o professor Marcelino falou aqui que o conjunto dos números naturais começa com o 0. O 0 é o menor número natural. Não temos o maior, é infinito. Já aqui nós não temos nem o menor e nem o maior. Então teve-se essa necessidade, por exemplo, nessa situação que eu coloquei, para representar temperaturas abaixo de 0, para representar um saldo bancário em que a pessoa não tem o dinheiro, a pessoa está devendo, o saldo está negativo. Então esses números não surgiram para complicar a nossa vida, eles surgiram para resolver situações que foram apresentando durante o tempo. Então podemos dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Vamos aqui a alguns subconjuntos. Lembrando também que esses números eles podem ser representados numa reta numérica. Olha, o 0 é a origem, para a direita os positivos, tá? E para a esquerda tem os negativos. Vamos aqui para alguns subconjuntos do conjunto dos números inteiros, né, representados pela letra Z. Reparem, gente, que
O conjunto dos números inteiros parece um Z, mas é um Z com a barrazinha no meio. Como o conjunto dos números naturais tem essa barrazinha do lado, ele tem esse aqui. Isso aqui é o símbolo que representa o conjunto dos números inteiros. Sempre que você vê a nomenclatura de um conjunto com esse símbolo asterisco aqui do lado, significa que o zero não faz parte desse conjunto. Então, conjunto dos números inteiros, asterisco, eu vou ter os números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, e eu não vou ter o zero, olha, esse zero não vai fazer parte. Então, 1, 2, 3 e 7. Qualquer conjunto numérico que você vê com esse símbolo significa que o zero foi retirado dele, ele não faz parte daquele conjunto. Outro subconjunto, conjunto dos números inteiros. Os inteiros não negativos. Então, quais são os números inteiros que não são negativos? Então, vamos aqui para os não negativos. 0 não é negativo. 1, 2, 3. Os inteiros não positivos. Quais são os números inteiros que não são positivos? Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Agora, aqui temos um detalhe. Os inteiros positivos. Reparem que eu tenho um símbolo, tenho os números positivos e tenho um asterisco. Lembra que eu falei aqui anteriormente? Se não temos o asterisco, significa que a gente não tem o zero nesse conjunto. Então aqui eu só tenho apenas os números positivos. 1, 2, 3, seguiria. Inteiros negativos, novamente eu não tenho o zero, olha o asterisco aqui. Menos 3, menos 2, menos 1. Então aqui são subconjuntos do conjunto dos números inteiros. A gente pode até aqui fazer umas questõezinhas bem simples, né? A gente tem um pouco mais sobre os números naturais e os números inteiros. Vamos completar aqui essas sentenças, né? Essas alternativas com pertence ou não pertence. Olha, então se eu colocar aqui o número 3, ele pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais? Ele pertence ao conjunto dos números naturais. Agora se eu coloco aqui menos 3 pertence ao conjunto dos números naturais, reparem que agora que menos 3 é um número negativo. Eu tenho um número negativo no conjunto dos números naturais, eu não tenho, então menos 3 não pertence ao conjunto dos números naturais. Se eu colocar aqui 3 menos 4 pertence ao conjunto dos números naturais e 3 menos 4 pertence ou não pertence ao conjunto dos números inteiros. 3 menos 4, gente, o resultado disso aqui é menos 1. Menos 1 é um número negativo. Menos 1 pertence ao conjunto dos números naturais? Não pertence. Menos 1, 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence. Vamos a uma outra situação. O 0 pertence ao conjunto dos números naturais, asterisco aqui. Reparem, olha o que o professor Marcelino falou. N asterisco significa que não temos o 0, então 0 não pertence a este conjunto. 0 pertence ao conjunto dos números naturais. Olha, sem o asterisco, aí agora seria 0 pertence a esse conjunto. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, falando aqui sobre os números naturais e falando dos números inteiros, que são os números positivos e os números negativos e alguns subconjuntos desse conjunto numérico. Espero que tenham gostado, aprendam e façam atividade com sucesso. Valeu e até a próxima.